Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos novamente a mais uma breves reflexões, onde nós estudamos o livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós temos aqui a 9ª lição, que tem como título A Cura Própria. Vem falar para nós sobre cura. E, muito interessante, um livro escrito há muito tempo atrás, e que uma lição dessa vem cair muito bem no período em que nós estamos vivendo na atualidade. E como sempre, a gente já percebeu isso, os assuntos, os estudos da doutrina espírita, aquilo que os espíritos vêm trazer para nós de mensagem, não envelhecem, estão sempre novos. Não é à toa que quando perguntaram para o Chico se ele tinha alguma novidade, o Chico falou que tinha sim, que a grande novidade era o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje então nós vamos estudar sobre a cura própria. Aí o Emmanuel sempre busca um trechinho da Bíblia, e dessa vez o Emmanuel buscou em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, a seguinte frase: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E como sempre, nós vamos lá na Bíblia para nós olharmos um pouquinho mais do que é que Emmanuel quis tirar desse trecho. E então eu vou trazê-lo aqui um pouco mais na íntegra. E lá está escrito assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Muito interessante, porque quando nós observamos essa frase de Emmanuel que está escrita na Bíblia, a gente pensa simplesmente que Jesus ensinava as boas novas, falava sobre o amor, falava sobre Deus, e ele também curava. Quando ele falava quando a gente lê que quando Jesus curava, a gente pensa na cura, tipo do cego, do aleijado, na cura do enfermo que tinha alguma doença, na cura de um leproso. A gente pensa nesse tipo de cura. E nós não vamos sair daqui fora dessa cura, não. Mas nós vamos tratá-la a forma um pouquinho diferente dessa forma automática que nós pensamos quando nós falamos de cura. Porque, olha só, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos percebendo, inclusive até mesmo na maioria dos livros ditado por André Luiz ao nosso irmão Chico Xavier, nós vamos perceber várias vezes onde André Luiz, juntamente com os seus benfeitores amigos, eles vão analisar talvez uma pessoa com uma enfermidade. Eles então aprofundam o olhar e conseguem perceber que aquela pessoa cuja a doença estava ali no corpo físico, ela se apresentava primeiramente como sendo uma deformidade ou uma doença, uma dificuldade espiritual que aquela pessoa encarnada carregava. Então a gente começa a perceber que quando Jesus passava ensinando a Boa Nova, para nós, a Boa Nova, os ensinos do nosso Mestre Jesus hoje para nós, é que vai trazer para nós a nossa cura. Primeiro, no entendimento e na compreensão, vamos mudando as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, a nossa forma de agir, aprendendo as lições de Jesus, e automaticamente essas mudanças trarão para nós a cura das nossas enfermidades físicas.
Só que ainda, infelizmente, nós ainda não nos atentamos para isso. Nós ainda não percebemos o quanto é importante para nós a nossa mudança e a nossa transformação na nossa maneira de ver, na nossa maneira de agir, porque Jesus mesmo fala, né? Não procureis alhures a cura, né? Porque Ele veio trazer para nós a cura, mas não simplesmente essa cura fenomênica em que Ele impunha as mãos e curava uma cegueira, mas a cura nossa do Espírito, a nossa cura moral. Então tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós serve como base para a nossa cura, através das nossas modificações. Haja vista que quando Jesus curava, inclusive, um aleijado, que tem muitos contos, né, muitas histórias contadas, onde Jesus, depois de curado, falava para a pessoa, vai e não peques mais, para que algo pior não aconteça contigo. Ou seja, não peques mais, ou seja, se corrija. Então, o Emmanuel, nessa leitura, ele vem falar assim, algumas frases, tipo assim, para nós, olha só. Medica a arritmia, a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Ele coloca para nós assim, melhora as condições do seu sangue, mas, todavia, não o sobrecarregues com o resíduo dos prazeres inferiores. Ele coloca aqui assim para nós, desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Ele quis dizer para nós, mudarmos a nossa atitude, mudarmos a nossa forma de pensar, o nosso jeito, que isso vai trazer para nós a nossa saúde. Esse tema é um tema muito abrangente, inclusive, quem quiser, talvez buscar, o nosso tempo aqui é pequeno, nós temos 10 minutos para sintetizar isso daqui, as perguntas do Livro dos Espíritos, as 712 e 712A. Nós vamos entender por que é, né, que nós temos que enfrentar essas coisas materiais aqui, para poder fazer com que criemos em nós uma razão, e essa razão traga em nós uma mudança, uma transformação. E automaticamente, quando nós vamos mudando, quando nós vamos buscando atitudes novas na nossa vida, baseada nos seus ensinos, no ensino do nosso Mestre Jesus, onde nós vamos combater o mal em nós, e juntamente com esse combate ao mal, nós vamos ampliando o amor, nós então vamos criando para nós corpos físicos futuros, não somente no futuro, mas nessa própria vida mesmo, uma melhora muito grande da nossa saúde. Ou seja, todas as doenças que nós temos hoje, todas as enfermidades, todas as dores, elas nascem primeiramente naquele lado ainda moral do espírito que não está ainda com o desenvolvimento ainda no caminho do bem. Mas eu quero ler aqui as duas últimas frases do estudo, onde Emmanuel pega a seguinte frase e diz para nós: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos, eles são vivos e educáveis. Ou seja, nós vamos buscar sim corrigir, mas o Emmanuel fala para nós o seguinte: olha, pregue, ou seja, fale, mude, transforme-se, para que essa transformação seja também como se nós estivéssemos evangelizando os nossos órgãos, o nosso estômago, a nossa cabeça, o nosso intestino, o nosso coração, todas as coisas que existem em nós. Ou seja, a doutrinação, a nossa evolução, aquilo que ensina Jesus, traz para nós essa saúde física. E para nós encerrarmos, uma frase que está aqui no texto, que diz o seguinte: sem que o teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção de remédios humanos não passará de medidas em trânsito para a inutilidade. O que ele quer dizer para nós? Que se nós não mudarmos
a nossa maneira de ver, de agir, as nossas atitudes, nós vamos ficar tomando remédios para o resto da nossa vida. Mas esses remédios serão paliativos, porque eles vão estar cuidando simplesmente de um corpo. Não vão estar cuidando daquele espírito, o qual gera e traz para o corpo todas as sensações e, de acordo com as suas enfermidades morais e inferioridades morais, carrega para o corpo a doença. Remédio somente a boa nova do nosso Mestre Jesus para conseguir a nossa cura total. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina e continue nos iluminando e nos amparando sempre no caminho do bem. Fiquemos todos com Deus e que Jesus nos abençoe.